A gente vai recomeçar a nossa caminhada com um texto meu publicado em 2 de novembro de 2023, lá no @parentalidade_preta no Instagram. E ele diz o seguinte: é importante começar esse ensaio falando que não se negociam valores e responsabilidades aqui nessa comunidade, e analisando algumas interações eu acho que cabe tentar aparar algumas arestas que ficaram aqui. Eu seria até repetitivo se eu dissesse que o continente europeu, que passou séculos colonizando, entre aspas, o mundo e levando seus costumes a todas as partes do globo, se desenvolveu a partir da escassez e da miséria inferida aos outros. Eu também estaria falando da teoria dos 2 berços do doutor e professor Sheikh Anta Diop. Mas ao invés disso eu vou usar o conceito que eu vi muito bem cunhado por Bell Hooks, o da masculinidade patriarcal, que segundo a lógica da máquina colonial põe o europeu mais uma vez no centro da criação de muitas das mazelas da sociedade. E para deixar claro que esse não é um conceito exclusivo, eu vou trazer um trecho de uma música que eu gosto muito do Kendrick Lamar. E o nome dela é Mãe, Eu Estou Sóbrio. E nela ele remonta algumas práticas adotadas pelos colonizadores nas Américas. E elas são as seguintes, abre aspas. Uma conversa que não está sendo abordada nas famílias negras. A devastação assombrando gerações e a humanidade. Eles estupraram nossas mães, depois estupraram nossas irmãs, e então nos fizeram assistir, e depois nos fizeram estuprar uns aos outros. Hooks ainda lembra que um dos marcadores de liberdade que foram reivindicados pelos homens libertos foi o direito de bater em suas companheiras, que antes eram propriedades da casa senhorial, e assim como cresceram vendo acontecer pelos que tinham poder. Ou falo. Há de se entender que a raiz do problema é a mesma, o patriarcado e seu modus operandi, a imposição da violência. Voltando para o mundo real, a gente tem homens de todas as cores que perpetuam o modelo colonial e patriarcal, pois foi assim que eles aprenderam e fazem questão de manter. Muitos por escolha, outros por falta de referências sólidas, mas todos com seus níveis de consciência. Então acho que seria contraproducente negar como a masculinidade patriarcal prejudica toda a comunidade. Eu acho que são 2 trabalhos: remover essa influência da nossa criação enquanto povo e criar modelos sustentáveis de masculinidade. Até porque tem uma geração chegando aí que anda passando as noites online tentando fazer parte de alguma coisa. A gente precisa pensar enquanto comunidade como é que a gente vai chegar nessa geração aí, que não tem a quem puxar. Enquanto isso a gente está aqui competindo para saber quem parece mais com os nossos algozes. Há muito trabalho a ser feito nos alicerces, na base. E ele é delicado e meticuloso. A gente está lidando já com homens que cresceram sob essa influência e estão criando meninos dessa forma. Negar essas referências passa por não aceitá-las para si e para os seus. Isso não significa que ela não exista, significa talvez que historicamente ela não devesse nos caber. Pensar isso é pensar a infância para além dos modelos que têm sido vistos como não sustentáveis. Modelos esses que matam os nossos irmãos e matam a nós mesmos. Mas nós precisamos de referências. E se raça vem primeiro, é preciso que o debate histórica e socialmente seja concentrado na mão daqueles que precisam escrevê-lo. Nós que somos o povo do avanço e da abundância devemos negar similaridade com quem vilipendiou aos nossos. E cabe a nós, com raça primeiro, acessar os nossos trabalhos, criando novas referências. Nós somos os responsáveis. Mas para falar disso, pela primeira vez nessa temporada, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. A história a seguir é uma história fictícia, mas que poderia se passar em qualquer lugar do Brasil colônia. A gente vai a Vale Verde, na década de 1880, logo após a dita libertação dos escravizados. Nos primeiros anos após a abolição da escravização no Brasil, uma atmosfera carregada pairava sobre as vastas plantações de café na região sudeste do país. Em uma dessas fazendas, situada na cidade agrícola chamada Vale Verde, as tensões raciais fervilhavam entre os antigos senhores e os ex-escravizados, agora recém-libertos. A década de 1880 foi um período de transição tumultuado no Brasil. Com a abolição de 88, os proprietários de terra viram suas antigas fontes de mão de obra desaparecerem, enquanto os ex-escravizados lutavam para se encontrar em uma sociedade que ainda não os viam como cidadãos, e sim pessoas de segunda classe. Em Vale Verde, a Fazenda Santa Rosa era o centro das tensões. Sob a sombra imponente das montanhas, os campos de café estendiam-se até onde a vista alcançava, testemunhas silenciosas dos dramas humanos que se desenrolavam em seu meio. Os antigos senhores resistiam ferozmente à perda da sua força de trabalho gratuita, enquanto os ex-escravizados buscavam afirmar sua recém-adquirida liberdade. Conflitos constantes surgiam entre as 2 facções, alimentados pela amargura do passado e pela incerteza do futuro. Em meio a essa turbulência, surgiram líderes corajosos de ambos os lados, determinados a encontrar solução pacífica para os conflitos que ameaçavam rasgar a cidade ao meio. Entre eles estavam Maria dos Anjos, uma ex-escravizada que se destacava pela inteligência e pela coragem.
Ela liderava os ex-escravizados em sua luta por igualdade e justiça, inspirando a esperança mesmo nos momentos mais sombrios. Enquanto isso, nas ruas empoeiradas de Vale Verde, os murmúrios de revolta ecoavam entre os trabalhadores rurais. A desigualdade persistia e muitos se perguntavam se a liberdade recém-conquistada valera a pena diante das dificuldades que enfrentavam. Ao anoitecer, Maria temia pela segurança das suas irmãs, que afastadas da casa senhorial não tinham onde morar e tinham a repressão de patrulhas que condenavam qualquer ajuntamento de pessoas libertas. Não havia um plano concreto para eles, apenas a sorte se encarregava de seus futuros. Os homens da fazenda não encontravam empregos dignos, pois o delegado de Vila Verde havia dado ordens expressas para que a população preta definhasse até implorar para voltar ao trabalho não remunerado. Prostituição e violência assolavam aquele local. Muitas mulheres apresentavam marcas constantes de violência, que não eram provocadas pelos seus antigos senhores, mas sim pelos seus companheiros. Frustrados, eles se escondiam no vício da bebida. Faltava dinheiro e comida, mas a aguardente era oferecida livremente na zona rural. Em algumas propriedades era mais fácil encontrar cana do que água potável. Havia ali uma conspiração. Vocês vão fazer eles encontrarem o que perderam na cana, dizia tinha um demônio, o capataz da Fazenda Esperança. Ele afirmava que quem mandava era o doutor delegado e dizia que os alambiques só fechavam no domingo, porque era dia santo. Toda a alta sociedade sabia o objetivo daquela campanha nefasta: acabar de vez com a dignidade dos libertos e fazer colapsar a economia local. Sem emprego ou trabalho, muitos homens viviam embriagados, porque a oferta de cana era gratuita, e com a bebida vinha violência. Relatos como o seguinte não eram raros naquela região. Vale Verde foi um dos primeiros distritos ocupados aqui por essas bandas, desde a chegada dos fidalgos. Os mais velhos dizem que foi o segundo navio que aportou aqui, depois que saiu da África. 2 anos depois do descobrimento. Mais 300 ancestral vivos, mais alma perdida chegaram aqui por essas terras, dizendo que o navio estava fugindo de uns piratas ingleses. E aí perdeu o rumo. Os índios, que a gente chama de bugre, nem tinha aqui. Dom Cosme diz que era uma terra esquecida por Deus, porque nem os jesuítas vieram aqui rezar a missa. Parece que ela foi mesmo. Toda noite tem barulho de garrafa quebrando e mulher chorando, pedindo desculpa e socorro. O silêncio sempre acaba desse jeito. Pelo menos nós tá salvo aqui na paróquia, servindo ao bom Deus. Aqui nós não sofre não. Dom Cosme é homem santo, e ele diz que o problema aqui dessa vila é o capeta, porque não teve uma missa quando a princesa assinou aquele tal papel. Disse que tinha que ter uma missa para agradecer a Deus e a princesa. Nunca vi princesa. Deus eu vejo. Dom Cosme apresenta pra gente na Eucaristia. Diz que é comunhão. O invejoso sacristão diz que é cana, só porque ele não pode ministrar a Sagrada Eucaristia porque é casado com mulher. Ele diz que a cana transforma os homens, diz que os homens veem até a cara do patrão na cara das mulheres e aí bate. Diz que um arrancou o braço, falou que não entregava só o braço. Agora vai fazer o que com o braço de mulher? E como é sem braço, vai fazer o que? Bicho velho invejoso. Já tá chegando a Páscoa do Nosso Senhor Jesus Cristo e desde o Natal que essa tal dessa lei da cana tá em vigor. Já tive 2 tias mortas. Uma outra perdeu o braço, foi. Essa que eu falei agora. Mas o companheiro ele matou depois também. Comum é a raiva, o desamparo. Os dias nascem sem sentido, as pessoas vagam mendigando pela praça. Muitas dormem no coreto. Dom Cosme diz que é o pecado. Eu já entendi que eles querem fazer com o espírito daqui. Eles querem ver o espírito definhar, quer ver acabar, quer ver uns acabando com os outros. Mas a que custo? Ontem mesmo o delegado teve aqui. Ele disse que vai reformar o altar e colocar um santo preto ali pros pobres. Onde já se viu santo preto? Ele disse que quando o espírito vier pra igreja vai acabar com a lei da cana. É a lei da cana, como o povo tem chamado, o senhor não sabe não, é? Aí disse rindo, disse que ensinou bem o espírito a bater nas mulheres. Nunca vi. Ele disse que o preto aprende tudo com a força do chicote. Mas tem uma coisa que eles aprenderam bem, que foi bater nas mulheres dele. Nunca precisou levantar a mão pra ninguém depois da lei da cana. E ele disse que isso vai acabar.
O dia que o Santo Preto estiver no altar e os pretos não vão mais se matar, eu acredito. O delegado é um homem bom. Diz que é só essa lei voltar ao contrário aí. Essa aqui a tal princesa assinou pra todo mundo ter casa e comida de volta. Ninguém mais tá batendo em ninguém. E a lei da cana acabar. Diz que vai botar a escola pra gente aprender a escrever e ler. Falou que vai fazer os pretinhos aqui tudo virar doutor. Agora o senhor veja. Vale Verde com Santo Preto e Nego Doutor. Talvez um dia eu até saio da sacristia. Trabalhar mais pra Dom Cosme queria não. Eu queria mesmo ser igual o doutor. Doutor delegado é. Já que vai ter escola, aprenda a estudar, meio eletro, vira o delegado. Acaba com as injustiças aqui, não vai ter preto batendo em preto, não vai ter branco mandando em preto, não vai ter nada. O doutor delegado é homem bom. Ainda tem que usar chicote. Quem dera um dia fosse igual a ele. Bell Hooks é enfática nessa emulação de poder que é imposta ao homem negro que sofreu e sofre o legado escravocrata. Aquele que encontrou na violência contra si e contra os seus um modo de fugir da realidade. Ela acrescenta ainda que esse tipo de atentado foi aprendido e perpetuado durante gerações e que parte da violência masculina preta vem desse legado. E eu vou abrir essa temporada, a terceira do Parentalidade Preta, com uma pergunta que eu fiz no último programa da última temporada, no Parenta 24, e ela é a seguinte: quantas gerações foram necessárias para que os nossos ancestrais esquecessem seus costumes de integração comunitária e passassem a agir como os seus raptores? E eu vou acrescentar mais uma. Qual é o nosso papel nisso enquanto comunidade? Na minha opinião, o pensamento ocidental de divisão de responsabilidades de um povo, dividindo ele por gênero, só corrobora com um plano traçado para o povo preto dentro do que foi destinado para a gente aqui enquanto separados na diáspora. A quem interessa que nos mantenhamos brigando por protagonismos nas questões que nos atravessam? A quem interessa a manutenção de um povo majoritário dividido e discutindo as questões que foram implementadas pelos nossos algozes? A gente está no caminho certo? É óbvio que a construção ocidental de gênero tem esse papel. Não há integração possível entre os diferentes polos desse conceito, pois eles estão sempre separados. Na minha opinião, o patriarcado é um sistema mantenedor de diferenças. Ele operou e opera grande parte das desigualdades que nos mantém atravessados. Desigualdade de raça, de classe e gênero, nessa ordem. E no seu sistema, ele mantém essas diferenças. É óbvio que não há comunidade negra sem homens negros engajados e conscientes e sãos. E também não há progresso se nós, enquanto homens, não tomarmos o significado disso em comunidade. A gente tem diversos paradigmas para construirmos um modelo sustentável de masculinidade. Modelo e modelos que neguem os paradigmas e os estereótipos que foram construídos para a gente dentro dessa maafa, sem ter referência inclusive das nossas irmãs de luta. A gente vai continuar sendo vítima desse sistema tão perfeitamente mantido. E é óbvio que não cabe a mim, especificamente, definir o que é masculinidade preta, pois essa é uma construção comunitária e a gente só vai conseguir desenvolver esse conceito em grupo. Cabe a mim, menos ainda, mostrar o que o outro lado faria. Por isso, eu vou contar com as palavras da nossa convidada de hoje para falar um pouco mais sobre o que, na concepção dela, é ser uma mulher preta. O que me vinha ficava ecoando na cabeça é uma mulher. Eu acho que a celeuma do homem e da mulher pretos, né? Nós somos humanos, né? E o que é ser uma mulher, né? E aí com a intersecção da pretitude, né? Mas eu acho que acima de tudo é o tempo todo estar se inscrevendo nesse espaço social e se dizendo também uma mulher. Porque a gente é vista como muitas coisas. Enquanto mulher preta, né? A gente tem até aquela frase que as pessoas falam, que mulher preta bonita, né? Então você sempre é uma mulher e mais alguma coisa. E esse mais alguma coisa coloca a gente em um lugar que a gente habita, que nem sempre a gente gostaria de estar, né? Mas eu acho que acima de tudo, primeiramente, é importante a gente entender que ser uma mulher preta nesse mundo é lutar o tempo todo para ser uma mulher. Né? Com desejos, com erros, com acertos, com desenganos.
enfim, com humanidade, né? E é muito louco, porque ao mesmo tempo, eu também sinto a necessidade de colocar uma mulher preta. Porque eu sei que ser uma mulher branca nesse mundo é completamente diferente. É outro processo, é outra experiência, são outros atravessamentos, outra lógica, né? Outra perspectiva. Eu gosto de, pensando até no perspectivismo, né? Ameríndio, mas eu gosto de trazer um exemplo assim, tem a perspectiva e o ponto de vista, né? Então, o ponto de vista, tem uma pessoa no alto da montanha e outra lá embaixo. Aí vem alguém e pergunta para quem está no alto da montanha: você quer trocar o ponto de vista com quem está lá embaixo? Essas duas pessoas trocam de lugar e elas vão descrever agora o que elas estão vendo nos lugares onde elas estão. A perspectiva, não adianta o seu corpo mudar de lugar. Você precisa entender qual é a lógica e o sentimento daquele corpo. Porque a gente não vê só... É como um corpo preto que muda de classe social. Automaticamente você não vai virar um corpo branco, né? A tua experiência, a tua dor, toda a perspectiva da tua vivência tá no teu olhar, tá no teu jeito de vivenciar o mundo, né? Então também, ao mesmo tempo, não tem como não se inscrever como uma mulher e uma mulher preta. Esse mal-estar civilizatório do corpo preto, né? Então, esse defeito de cor, né? Então, não importa onde você vá, parece que tem sempre um déficit, né? De comportamento, de existência. Essa questão de classe é muito louca, porque eu acho que em todas as esferas, não é nem só do pobre para o rico, né? A gente pensa muito também no 880, mas é na questão da classe média também, do bairro, né? A sensação de pertencer, de pertencimento. O quanto que isso é afetado quando vai... Se você tem acesso ao estudo, à faculdade, uma faculdade pública, né? Você já começa a ver menos pessoas pretas, a sua relação com as pessoas pretas já começa a ficar diferente. Porque são os únicos que se encontram, né? Não é mais uma comunidade, agora nós somos os únicos, né? E é muito louco esse tecer também, essa relação desses únicos se comunicando entre si ali, tendo que lidar com as questões, né? Enfim. A gente não tem como falar de parentalidade preta sem dar um passo para trás e olhar com maturidade para a disputa de narrativas pautadas em gênero que nos foram impostas. É dever nosso olhar para essa estrutura tal qual ela se apresenta e questioná-la. E como aqui eu não faço nada só, a gente vai dar continuidade nos nossos trabalhos e continuar a construção dessa caminhada. Porque depois de um intervalo não silencioso, a gente está voltando para uma nova etapa do podcast Parentalidade Preta com a terceira temporada do Parenta. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora e esposo de Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir esse episódio. E esse é o primeiro episódio da terceira temporada do podcast Parenta. O meu objetivo aqui é segurar na sua mão para que a gente caminhe junto em direção a uma parentalidade preta mais forte, mais potente, que potencialize a nós e a nossas crias. E para isso, a gente vai falar de ancestralidade, pretitude e parentalidades pretas. Esse programa faz parte de um universo ainda maior que se completa e se expande em qualquer lugar onde você encontrar a menção parentalidade preta. Então, se você tiver qualquer dúvida aqui e queira levar para outros lugares, é só me procurar, eu estou à disposição. E a primeira conversa dessa terceira temporada é com minha amiga Inayara Iná. Eu sou Diego, sou um homem preto de pele não retinta, uso bigode, tô com um boné preto na minha cabeça, com um fone preto, uma camisa preta, um microfone preto, uma parede cinza atrás de mim e é isso. Eu sou a Inayara, uma mulher preta, grande, gorda, de cabelo raspado e tô num ambiente todo branco aqui atrás de mim. Ótimo. E quem é a Inayara que veio conversar com a gente aqui hoje? A Inayara, ela é psicanalista, ela é atriz, ela é mãe, ela é muita coisa, mas também me formei em ciências sociais, né, na Escola de Sociologia e Política, lá em São Paulo. Quem mais? Eu escrevo também, trabalho um pouquinho com teatro, e assim eu vou sendo várias coisas. Maravilha. Bom, então a gente vai chamar um intervalo e volta rapidinho.
Terceira temporada do Podcast Parenta, e como se a gente tivesse ido embora de fato no final da última temporada, voltamos. Só que essa saída não foi silenciosa, porque você deve ter acompanhado comigo aí o especial de Op e Estrelas Negras no Céu do Egito. Se você não acompanhou, eu já vou recomendar que você volte lá, porque tá a coisa mais linda do mundo. Não é porque eu fiz não, mas tá bonito mesmo. Você que me acompanha aqui sabe que nessa altura do episódio eu venho para falar da campanha de financiamento coletivo que eu cadastrei numa plataforma chamada Apoia-se, que me ajuda a manter o Parentalidade Preta vivo e me ajuda apoiando o pagamento dos produtos e serviços tão necessários para que construções como essas cheguem até você. Essa campanha mantém muita coisa aqui acontecendo e hoje eu sou muito orgulhoso de dizer que inclusive ela mantém outros projetos acontecendo, e sobre eles eu vou falar aqui rapidamente, apenas enumerando. O ecossistema que o Parentalidade Preta ajuda a manter comporta o Maternagem Preta, da Sara Carolina, comporta o Cozinha Sua História, da Nath Escolto. Ele também ajuda mensalmente a minha amiga Gabi, mãe do Beni, lá no Família Afroatípica. Mantém a Biblioteca Redual, do Marconi e da Kelly, e faz com que o meu amigo Flávio Braga, do Um Blog de Nada, possa escrever livremente e ainda ser um pouquinho remunerado por isso, junto com o apoio que você oferece aqui pro Parentalidade Preta. E é claro que eu vou deixar o link para todas essas iniciativas aqui na descrição desse episódio. Pode dar uma olhada lá que vai estar. Não obstante isso, eu preciso muito agradecer as pessoas que chegaram aqui desde o último programa e passaram a fazer parte desse seleto grupo. E elas são as seguintes: são a Sara Estevão e a Divanise Lima, que passaram a colaborar com essa construção de tudo isso que você está recebendo aqui no Parentalidade Preta. Os apoiadores do Parentalidade Preta recebem semanalmente conteúdos exclusivos que falam sobre grandes reinos ou civilizações africanas, grupos étnicos que foram trazidos para o Brasil, pensadores negros internacionais sobre a negritude e a pretitude e pensadores brasileiros sobre o mesmo tema, ganhando assim mais recursos para falar sobre negritude onde quer que estejam, inclusive com as crianças. Afinal de contas, esse é o intuito do Parentalidade Preta: empoderar os pais e os filhos a partir de uma maneira sustentável, que seja com conhecimento. Então por isso eu queria te convidar para fazer parte da nossa campanha de financiamento coletivo, que é a que faz com que tudo isso aqui aconteça, inclusive os nossos grupos terapêuticos de masculinidades negras, fazendo com que a gente remunere de maneira justa um profissional de psicologia especializado nesse tema, masculinidades pretas. E isso tudo você pode fazer economizando o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam as bebidas, e chegando lá no apoia.se/parenta. O link está na descrição desse episódio e lá você sabe com que valor você pode apoiar a campanha de financiamento coletivo que mantém o universo Parentalidade Preta, o Parentaverso, funcionando, fazendo com que tudo isso aqui que você recebe aconteça de maneira direta, independente, que é o mais importante, e constante, com a qualidade que você já sabe que a gente entrega aqui. Bom, tá feito o convite, espero você lá. A gente volta agora, sem mais delongas, pro primeiro episódio da terceira temporada, ainda com essa trilha maravilhosa que a Castel compôs aqui pro podcast Parentalidade Preta, e a conversa muito construtiva que eu tive com a minha amiga Inayara Iná. Bom, então a gente volta agora do nosso intervalo e a gente vai direto para as nossas trocas. Queria saber, na sua opinião, o que não poderia deixar de ser dito sobre o conceito de gênero para o povo preto, já pensando nessa dinâmica comunitária e, inclusive, dentro desse contexto de se identificar no outro que talvez não esteja ali numa construção comunitária também, né? Que você trouxe aí esse exemplo ótimo. 2 pessoas negras se encontram na faculdade. Somos uma comunidade ou somos 2 indivíduos? Então, dentro dessa construção, o que a gente não pode deixar de dizer para esse povo? Tentar pensar isso da maneira mais prática possível, sabe? Com menos teoria possível. Eu fico pensando que a questão de gênero, para nós pessoas pretas, ela tem intersecções, ela tem complexidades e nuances muito sutis e muito fortes ao mesmo tempo. Tentar me explicar o que eu quero dizer com isso. Primeiro que é óbvio que existe um olhar sobre o gênero, porque nós estamos vivendo no Brasil, né, no Ocidente, estruturados por uma lógica capitalista, neoliberal, fomos colonizados. Então, tudo que estrutura, o que se compreende do conceito de gênero, e aí até a Euronque, ela vai falar de colonialidade do gênero, né? Que acho que isso explica muita coisa. Mas tudo que a gente compreende nesse Ocidente colonizado de gênero nos atravessa.
Sim. Nos atravessa, não tem jeito. Mesmo que nós voltemos à África, ou nós vamos à África, porque tem a África da volta e tem a África do hoje, tem muitas Áfricas, né? A gente precisa pensar também que na nossa realidade, na nossa construção, e essa realidade, essa construção, ela é atravessada o tempo todo por uma lógica preta de relação de gênero que não é igual ao branco, a pessoa branca, né? Enfim, não é biológica, é uma construção social, cultural. A ideia do biológico, apesar de que a ideia do biológico também acaba sendo cultural e social, né? Mas não é biológica, é uma construção. Essa construção se dá por um passado, mas olha que louco, né? Um passado em África, um passado indígena, ameríndio, e um passado colonizado, um presente colonizado, um futuro colonizado, né? Enfim, vamos conversando, e eu quero entender também o que é o gênero pra gente, né? Pra gente, pessoa preta. Sim, de fato. Eu acho muito bom trazer essa construção, porque a gente pensar na divisão por gênero de algo resultante de um atravessamento baseado em raça, também é atender a uma demanda que foi imposta, né? Então, mais um fator divisório para uma comunidade, né? Bom, então vamos dividir por gênero aqui, porque a gente consegue colocar, e aí é o que eu penso, sabe? E eu vou defender isso sempre. Vamos dividir o povo preto por gênero, porque a gente consegue colocar mais um atravessamento para ele, sabe? Bom, a gente já dividiu por gênero, então agora eu posso atravessar homens e mulheres de maneira diferente. E a gente pode levar para a construção social de como a masculinidade preta é vista e de como o feminino preto é visto também, né? Dentro dessa herança cultural que nós temos, né? Acho que esse resgate que você fala e é sempre muito assertivo quando a gente remonta às construções de Oronkei Oyumi, para que a gente entenda que esse olhar que vem a partir de gênero é um olhar colonizador, não é nem um olhar colonizado, é o olhar do colonizador, afinal de contas. Vamos separar aqui homens pretos e mulheres pretas porque eles vão ter finalidades diferentes, né? E eu acho que a gente precisa pensar que dentro dessas construções que a gente se propõe, que nós fomos divididos desse lado atlântico, talvez por termos finalidades diferentes. É óbvio que a gente tem particularidades, mas, cara, se a gente pensar assim, a gente veio com funções e obrigações diferentes para cá, e a gente ainda consegue... É óbvio que a gente não pode negligenciar as diferenças, mas a gente vai atender a essa demanda de em tudo se dividir entre homens e mulheres, né? Pensando nessa divisão binária de gênero, a gente vai continuar se dividindo para que a gente continue dando alvos diferentes para sermos atravessados. Vai tirar o homem de uma comunidade, vai acabar com todas as perspectivas das mulheres. Vai tirar a mulher da comunidade, vai acabar com todas as perspectivas dos homens. Então, quando a gente traz, né? Eu sempre fico muito questionado, eu sempre sou muito questionado, eu sempre questiono muito até onde é interessante que a gente continue para tratar de questões ligadas à raça, dividindo por gênero, porque a gente vê essa discussão, e eu vou trazer para o campo onde a gente tenta desenvolver na internet o tempo inteiro. Você vê uma coisa falando sobre o homem, e aí tem todo um atravessamento de gênero em cima daquele homem, né? Falando de homem preto. Você vê ali uma coisa falando sobre um homem, então tem toda aquela atravessão, mas também o homem preto isso, o homem aquilo, preto aquilo, e aí, paralelamente, não concorrente, mas paralela, você vê uma coisa falando sobre a mulher, e talvez não a acusação de que seja alguma coisa, mas o acolhimento, talvez, muitas das vezes, é diferente. Mas, por exemplo, eu vou dar exemplos aqui, sem citar nomes, né? Por exemplo, o cara fez alguma coisa errada e aí fala também, mas homem preto, não sei o quê, tá vendo que homem preto, no final das contas, isso, aquilo, aí vai lá e entra pro tribunal. E aí vê que aconteceu um problema com uma mulher preta, e aí fala assim, não era ela que era empoderada, não era ela que sabia de tudo, que pagava de empoderada, isso é tipo assim, às vezes pessoas que são novas, né, jovens, inclusive, assim, a gente não tem nenhum direito de errar aqui, sabe, de cometer um equívoco, um erro, e aí eu tô guardando as proporções dos erros, é óbvio que, não tá falando de crime, tô falando de erros, tipo assim,
Cadê o acolhimento? Parecia que tava todo mundo esperando o homem errar, a mulher errar, e eu falo isso a partir da própria comunidade, sabe? O quanto foi introjetado na gente essa falta de solidariedade. A gente deixa até sororidade e outras coisas pra fora, assim, solidariedade. Caraca, um dos nossos foi atravessado. A gente vai fazer o quê? Acolher ou apontar? Não, peraí. Somos no tribunal, nós temos que apontar. Eu acho que a lógica individualista, né, a lógica da competitividade, ela é adotada, né, por nós também, dentro da nossa comunidade, nas nossas relações. Então é isso, quando uma outra mulher preta, ou quando um homem preto comete um erro, é assim, primeiro que a gente não está sendo visto e nem se vendo como humano, né? Porque humano é, certo? Agora, um estereótipo, um arquétipo, um deus, um orixá, né? Como assim? Você não era aquela pessoa que falava e que... Pô, eu continuo sendo, né? Mas sou humano. Sim. E também você falou uma coisa que eu acho legal a gente entender, voltar um pouquinho atrás. Quando você traz a questão de divididos por finalidades, né? Quando os pretos são trazidos para cá de maneira violenta e genocida, que finalidade era essa, né, Diego? Um reproduz, o outro implica, né, no reprodutor, né? Então, assim, o homem é feito para ir lá e fazer filho e continuar na roça e vai para onde ele tem que ir. Né? Só isso, é uma máquina. Quando não, existiam confrarias de exploração sexual de homens pretos. Sim. Né? Confrarias feitas por homens e por sinhás, por mulheres. Né? E as mulheres, elas tinham que gerar aquele outro corpo trabalhador. Né? E uma vez que nasce delas, elas iam fazer de tudo para manter um vínculo, porque uma hora também ia se desvincular. Né? Uma parte da história que muitas pararam de querer gerar crianças, para não gerar o fruto do próprio aprisionamento, né? Então, essa finalidade, às vezes eu olho e parece que ela ainda existe, sabe? O homem como o hipersexualizado, o homem negro é legal quando ele tem um padrão de sexualidade. Sim. Né? E parece que e a armadilha toda é que ele tem que correr atrás desse padrão de sexualidade também, né? Esse empoderamento através da sexualidade. E mesmo quando é intelectual, é sexualizado. Sim. Também. Sim. Né? E a mulher é a guerreira que aguenta tudo, aguenta o tronco nas costas, é a grande guerreira, e se ela não é assim, ela é, sei lá, ela é vista como promíscua, como puta, como, né, sei lá, né? Então, essas definições, eu sinto que nossa guerra, ela ainda é pautada nessas finalidades que foram nos dadas. Sim. Sim. De gênero primeira. É muito bizarro isso. Sim. Enfim. Não, real. Só aqui a gente consegue entrar capítulos e capítulos, né? Em todo esse erotismo que é jogado em cima do empoderamento. E aí eu nem vou falar que é um empoderamento com esse termo esvaziado que a gente às vezes corre até o risco de acabar caindo. Ou melhor, apoderar-se de, né? Então vou falar do apoderamento. Então, tudo isso, né? O cara, ele é intelectual, ele vai ser erotizado por ser intelectual. A mulher é intelectual, ela vai ser erotizada por ser intelectual, por fugir da curva que foi criada para aquela pessoa dentro de um arquétipo ou de uma expectativa pautada em raça, não em gênero, né? É intelectual demais, é viril demais. Afinal de contas, eu penso, né? Vai ter viralidade em tudo que a gente desenvolver enquanto uma faculdade plena do ser humano. Então, se a gente olha, pô, cara, o cara intelectual, ele foi erotizado, a mulher intelectual, ela foi erotizada, ele é atlético, ele vai ser erotizado, a mulher atlética, ela vai ser erotizada. Então, é só esse eros que vai cair sobre a gente enquanto uma constituição subjetiva. Tudo que eu faço em condição de potência vai gerar um erótico? Pô, isso é muito... É muito desumanizador
desestabilizador, né? Porque vai me colocar sempre de volta no local onde as pessoas não esperavam de onde a gente saísse. Pô, seu conhecimento é erótico, pô, calma aí, cara. Até meu conhecimento, sabe? E como é que a gente não vai achar? As pessoas, acho que muitas ainda não entenderam, né? Que isso é racismo, inclusive, né? Sim. E aí, que é isso, né? Eu organizo a cabeça e desorganizo. Que bom que a gente tá gravando. Ai. Mas ouvindo você falar, eu também penso, quando você traz muito, muito bacana a palavra apoderamento, né? E aí até pensando, né, na Bell Hooks também, né? Uhum. Essa ideia do erótico. A gente também precisa se apoderar do erótico, né? Porque é isso, ele é nos dado como uma hipersexualização, como um lugar esvaziado, como um lugar exotificado, né? Porque nós somos, nossa intelectualidade, nossa racionalidade, né? Ela não vem desse papel branco de linha reta. Uhum. Ela é corporal, ela é sinestésica, ela é pela palavra, ela é pela invenção da palavra, no momento em que se fala, Sim. né? O dialeto, a gíria, né? Ela é pelo encontro. Então essa eroticidade, ela é muito mais política do que hipersexualizada. Eu acho que quando a gente começar a entender isso, inclusive voltando, sem sair, né? A gente não saiu, na questão do gênero, né? Porque parece que é constrangedor também para a pessoa preta lidar com a sua eroticidade, porque vai cair naquele lugar sexualizado. Uhum. Então também, em alguma instância, eu sinto que há um movimento de se esconder, porque se eu não quero ser isso, então eu vou pro extremo oposto, né? Então eu sou muito sério, muito incisivo e muito, né, cordato. Sim. E qualquer coisa fora disso vai remeter ao quê? A malandragem, a desorganização, ao que não é civilizado, né? Então, como é que a gente se apodera do que nos é erótico, mas enquanto cultura, enquanto inteligência, enquanto tecnologia? É nesse sentido, né? E aí é o tempo todo saindo do lugar de objetificação. Sim. De novo. Sim. Né? Então aí, na verdade, mantém a pergunta lá que você fez no começo, que é ser uma mulher preta, né? É essa luta, o tempo todo se humanizando. O tempo todo se humanizando. Sem perder o desejo, sem perder a vontade, sem perder o pulso de vida, né? Sim, de fato. De fato, eu acho que isso leva a gente, inclusive, para essa próxima pergunta que cai como uma luva aqui, né? Que é se você acredita que o próprio conceito de raça que a gente estava usando aqui para construir esse eros, enfim, toda essa vontade de performar a própria potência, digamos assim, e como ela vai ser vista pelos outros também, né? Que eu acho que é o mais importante, se o conceito de raça, ele contribui ou atrapalha quando a gente fala de gênero. E por que disso? Eu acho que no debate ele atrapalha, né? Porque ele é mais um adendo, ele é algo a mais para a gente poder se pensar. Mas é óbvio que não atrapalha, ele é uma intersecção, eles caminham juntos. Eu acho que para as pessoas negras, gênero e raça sempre vão estar intrínsecos, não tem separação. Sim. E isso está no debate, a separação existe no debate, né? Inclusive no debate com pessoas brancas. A gente fala o tempo todo, não, porque o homem negro, não, porque aí a gente fica entre nós não existe essa divisão, a gente tá o tempo todo entrelaçado, né? Igual uma trança, não tem o que fazer. Sim. Né? A maior parte dos atravessamentos que nos são impostos, eles vêm porque pra gente, teoricamente, essa divisão ela não é necessária, né? Pô, eu sou um homem, sou uma mulher preta. A gente tá falando sobre o quê? Sobre o atravessamento que vem a partir disso. Que talvez se não fôssemos pessoas negras, e aí seria um azar, é claro, mas se nós não fôssemos pessoas negras, talvez a gente nem estivesse passando por isso. Então, não escolheram aqui, ó, joga aqui essa bomba e ela vai explodir com estilhaços diferentes em cada um. E tá a gente aqui tentando lidar com como isso atravessa a gente. Caindo na armadilha,
diga-se de passagem, de quem jogou a bomba. De falar assim, não, eu preciso de mais estilhaço pra mim aqui, porque isso aqui, não, eu preciso me ferrar mais aqui, porque isso, e a gente tá deixando toda essa subjetividade ser atravessada por um conceito que foi, como a gente falou agora há pouco, né, criado aqui, talvez para somente manter essa divisão. Vamos dividir aqui que fica mais fácil derrubar um por um, né? Sim. E muitas vezes eu olho para essa divisão também, digo assim, eu acho que ela é mais ela é mais miserável por conta dessa questão neoliberal, capitalista, individualista, né? Porque, veja bem, para nós pessoas pretas, a gente está em competição também, a gente está dentro dessa lógica, Sim. Né? Então, o tempo todo, eu acho que, assim, para uma pessoa preta, olhar para outra pessoa preta no trabalho, na rua, velho, competindo para quem entra no ônibus, entendeu? Sim. A gente tá falando de coisa, né, no posto de saúde, que tem uma fila e tem uma preta com bebê, a outra preta mancando e a outra preta tem 70 anos. Sim. Entendeu? Quem passa primeiro? E aí? Né? Então, assim, pra gente levar em consideração dentro da gente mesmo essa intersecção, essa não competição, essa lógica de comunidade, né? E aí a questão de gênero, ela que é isso também, tem um homem mais velho nessa fila, né? Tem um senhor preto mais velho tentando subir no ônibus, né? E então, assim, a gente precisa, é muito atravessamento. Sim. E eu acho que a gente é muito machucado por essa questão, eu repito, eu sou meio repetitiva nisso, da competição neoliberal. Né? É uma questão de sobrevivência. Quem vai primeiro? Quem pega a primeira senha? Quem sobe primeiro no ônibus? Eu vou fingir que tô dormindo aqui porque tá foda. Um homem fingindo que tá dormindo porque ele trabalhou o dia inteiro carregando cimento. E aí tem uma mulher branca de pé querendo sentar. Sei lá. Aí já fala de gênero. Sim. Sabe? E aí a gente tem que discutir sobre isso. Eu tô perdendo meu tempo, velho. Eu estou perdendo o meu tempo. Entendeu? Eu tinha que estar discutindo sobre capitalismo, sobre a exploração desses corpos, sobre esse individualismo, né? Sobre essa política de merda que a gente não chega num lugar plausível pra gente, né? Mas enfim, isso também tem um outro lado, que a violência de gênero, ela nos atravessa. Sim. E aí a gente não pode fechar os olhos para isso. De jeito nenhum. Né? Até porque dentro dessa mesma lógica de cobrança, dessa exigência ou dessa busca por humanidade, muitas vezes pessoas pretas vão reproduzir violências de gênero para se firmar no mundo, né? Então aí sim você vai ter uma reprodução do machismo, da misoginia, da transfobia, né? E aí esse é um ponto que me é muito caro, assim, que eu sinto falta dessa conversa entre nós, pessoas pretas. Mas entre nós. Não, de fato. Eu acho que era mais ou menos o ponto para onde essa conversa chegaria de qualquer sorte, né? A gente já conversou algumas vezes ali na internet de como esse padrão de performance de quem atravessa através de raça, até como a Bell Hooks mesmo fala, né? De como quando a gente conseguiu de fato ser livre, quis emular tudo que a gente aprendeu a respeito de liberdade, inclusive o direito de ser violento com os nossos, né? Como esse atravessamento ele coloca dentro disso, nessa dinâmica de construção. Acho que é muito importante falar de construção, porque a gente fala de referência. Então, assim, que referência a gente está botando no lugar daquilo que ficou quando a gente descobriu que era livre, né? O que eu quero dizer? Gerações que estão chegando aí. Descobriu-se agora enquanto uma pessoa livre, que não responde ao pai e à mãe, digamos, de maneira estritamente direta ali, o que você está entendendo a respeito de ser homem? É ter direito de vilipendiar mulheres? O que você está entendendo a respeito de ser mulher? É ter o direito de objetificar homens pretos, né? Então, quando a gente pensa quão violento também não é, a partir do momento em que se tem ou se conquista tal liberdade, eu vou
fazer o que com essa liberdade? Entra até no... O que eu vou fazer com essa tal liberdade, né? Você vai querer o direito de oprimir as pessoas? É isso? É para isso que a gente está aqui construindo coisas? Não, não é. E aí, que referências a gente tá botando? Acho que o que a gente falta hoje também são referências, né? Tá, beleza, agora que você é homem aí, você já fez lá, sei lá, 13, 14, 15 anos, o que você vai fazer agora com as meninas? Como é que você vai trocar? Como é que você vai tratar as meninas? Como é que você vai tratar os meninos? Como é que você vai incidir sobre eles a sua influência? Você vai usar o que para ser influente? Você vai usar o que para despertar interesse, né? E como a violência de gênero, às vezes, ela performa dentro desse contexto da própria liberdade. Eu ia falar libertário, só que ia levar para um outro local. De como a violência de gênero acaba sendo uma ferramenta também para exercer essa liberdade, né? E como a gente pode... Acho que é até legal a gente tentar trazer aqui, aí eu vou contar até com a sua boa vontade. Já pensando ali, né? A gente está falando de violência de gênero, e aí quando a gente está falando de violência de gênero, a gente já traz para um contexto não unicamente pautado em gênero, mas em sexualidade também, pensando não em violência sexual, mas pensando em violência de gênero, essas nuances que tem ali da juventude que vai começando, o menino ele vai entender que ele é homem a partir de quão abusivo ou não ele é, e a menina de quão abusiva ou não ela é também para com os corpos, e aí a gente vai ter que colocar com os corpos pretos, né? O que eu queria chegar nessa construção se a gente está pensando assim, a partir de um certo momento em que a gente adquire essa liberdade, qual é a ideia que a gente tem que ter ali, trazendo para cá, para essa construção que a gente está fazendo? O que seria essa ideia de como a gente vai falar, né, de liberdade de gênero e a possibilidade de exercer essa violência em vários níveis a partir de gênero com outros, né? Se você puder, eu queria ouvir um pouquinho você falando a respeito do que você conclui ou entende a respeito disso, né? Botando num cenário que todo mundo deve se deparar que tem filho, né? Vai ter filho chegando na adolescência, e aquele serzinho ali vai ter todo o potencial de se entender livre e se sentir livre para ser, inclusive, uma pessoa escrota, né? E eu não tô falando nem de menino ou menina, homem e mulher. Então, como é que a gente pode enxergar isso, né? Qual é como é que você enxerga a questão do gênero, passando ali, estamos falando de crianças pretas, vou deixar bem claro aqui, o limiar de o que a gente precisa balizar dentro do que você tem aí, enquanto construção mesmo do que você constrói a respeito disso. Assim, temos filhos que estão chegando adolescentes, não é um manual de como não criar crianças escrotas, mas o que você acha que deve ser reparado enquanto quem tem filhos dentro disso tudo? Acho que foi muito complexo aqui o que eu falei? É complexo, mas é o nosso cotidiano, né? Sim. Que é complexo. Sim. Pra caramba, assim, surreal. Eu tenho um filho agora de 17 anos, né? Ele completou 17 anos agora, 16 de janeiro. Eita, então é muita coisa, é muita marimba pra segurar. Meu Deus do céu. Principalmente nessa questão da sexualidade. Mas enfim, eu acho que o mais bonito disso tudo, estranho falar o mais bonito, sendo que a gente começou falando de violência de gênero, mas é que eu estou me reconhecendo o meu corpo e a minha sexualidade também junto com ele, né? Eu me via muito como mãe, então uma função mãe. A minha vida amorosa, afetiva, sexual não estava relacionada às minhas conversas com ele, estava assim num lugar temático. Vamos falar sobre sexo, vamos falar sobre os meninos negros, sabe? Uma coisa bem, assim, temática, né? E aí eu fui entendendo que como eu lidava e conforme eu ia me mostrando também humana, né, e passível de dor, de desejo, isso ia aproximando ele desse diálogo de verdade. Porque ele também vinha para mim com respostas prontas. Porque ele é um menino que teve acesso, né? Tanto por mim como pelo pai. Sobre a questão de racialidade, do que é o certo e o errado no comportamento masculino. Mas existe o desejo dele, né? Então, enfim, eu acho que nos percebendo, muito mais do que percebendo, ele nos percebendo nesse mundo,
eu vejo o quanto é importante nós não sermos violentos com os nossos corpos. No processo de experienciar a sexualidade, de experienciar essa liberdade, né? Então, assim, vamos lá. A mesma liberdade que um homem branco descreve numa relação afetiva sexual não é igual a um homem preto. Não. E se o homem preto for na mesma cambaia, ele vai se estrepar. De fato. Não, ele vai se estrepar bonito, né? Então, assim, que corpo é esse que tá no mundo? Né? Esse corpo tá em diálogo com o quê? Né? Sobre o que fala o meu desejo? Sim. São perguntas que parecem simples, estáticas, mas elas são cabais, assim, pra gente colocar limites, pra gente desenhar até onde a gente pode ir, o que é dor. Muitas vezes a gente sofre dores e a gente não consegue compreender que isso é uma dor, a gente vai compreender anos depois. Sim. Que aquilo foi preterimento, que aquilo foi dor, né? Enfim, principalmente no que diz respeito a relações não só sexuais, mas de amizade também. Sim. Né? A gente vai entendendo isso vivenciando. Então a gente racionaliza enquanto a gente vive, enquanto dói, aí a gente ensina. É muito doido, é muita coisa. Sim. Né? Eu tava aqui indo para alguns lugares quando você tava falando, que eu acho importante a gente não tentar ir para todos esses lugares, porque eu quero, inclusive, deixar algumas janelas abertas aqui para a gente falar sobre essa fase da vida, que não vai demorar muito para a gente voltar, né? Filhos se entendendo como pessoas. Aí a gente ainda não se entendendo como pessoa, tentando fazer com que alguém entenda o que é ser uma pessoa. Mas dentro disso tudo que você trouxe, né? Eu não vou dizer aqui para pessoas pretas, jovens pretos, meninos ou meninas. Eu acho que tudo entra muito dentro dessa construção que a gente às vezes se furta por estar ali no meio daquela construção, né? De às vezes dar um passo para trás e falar assim: você é amado, você é querido, você não precisa fazer tal coisa para testar o quanto as pessoas te querem, te desejam, quanto elas têm afeto por você. Eu acho que falta muito. E aí, às vezes a gente bota naquele lugar, foi minha mãe que falou, foi meu pai que falou, não sei o quê. E aí, porque eu acho que a gente acaba entrando nesse lugar de quem tá sempre ali. E você falou uma coisa ali muito bacana, que você falou, bom, quando eu comecei a entender minha sexualidade, eu pude olhar ele como um ser sexual também, e aí eu vou trazer, vou tirar o sexual e vou botar afetivo, para que não haja confusão, porque muita gente busca o afeto através da sexualidade, né? Não necessariamente, mas muitas das vezes é a via mais rápida, digamos assim. Então, quão confuso não pode ser, né? Buscar afeto através do sexo e colocar raça nesse meio, se a gente olha para a sociedade tal qual ela se apresenta, pode ser algo que seja muito fácil. Nós somos um corpo preto sexualizável. E o que eu quero dizer, o pulo que pode ser dado rapidamente entre conseguir afeto através do sexo por ser um corpo preto e não pautar essa construção em mais nada, eu acho que é o perigo que vem quando a gente está falando da ascensão a essa vida adulta, a essa sexualidade, a sexualizar-se de maneira sustentável. Eu queria deixar isso aqui porque eu vou abrir sim essa caixinha e eu vou deixar quem está ouvindo a gente aqui suspenso, porque eu vou querer voltar nesse tema, basicamente, que você cometeu o sacrilégio de levantar aqui para a gente trazer num próximo momento. Afetividade preta a partir da sexualidade, nessa construção ali juvenil, de juventude, mas acho que é muito importante de pensar, né? Eu queria só trazer, não como fechar essa tampa, mas deixar aqui, tipo, você falou, e eu não quero nem te traduzir, fazer-se presente, mas também entender que a gente também está vendo de fora, né? Eu vou trazer o meu exemplo, porque isso aqui também me atravessa, né? Se na minha construção enquanto uma pessoa, enquanto um menino, um homem, fosse muito latente para mim que eu era de fato querido, talvez eu não tivesse testado o quanto eu fui querido em alguns afetos que não eram necessariamente afetos, né?
Eu acho que é muito importante de quando a gente sai do seio de casa, e aí eu vou colocar assim esse preâmbulo, quando você sai do seio de casa para ter essa liberdade e se sexualizando na rua, você vê assim, cara, não, o afeto, essa daqui não é a única via de afeto. Eu sou uma pessoa preta aqui e tô no meio dos meus, e eu sei que não é só isso. E eu acho que trazendo, né, para essa questão, o quanto estar em comunidade, talvez, às vezes, blinda a gente de não se atravessar com isso, né? Afinal de contas, se a gente está entre pessoas pretas, a gente não precisa buscar afeto de uma forma diferente. Você não precisa ser aceito por um grupo, transpondo o racismo que é imposto, né? E aí eu coloco isso muito nesse início de adolescência, na adolescência em si. Você quer se sentir parte de algo, você anseia, você precisa. E o quanto estar entre os seus, sem ser exótico, erotizado, ainda dentro daquilo que a gente trouxe há uns minutos atrás, sem ser exótico, erotizado, o quanto está entre os seus, talvez blinde de falar assim, não, é só uma amizade mesmo. A gente se gosta muito e é só uma amizade mesmo. A pessoa me entende, ela me vê. Acho que é bem importante a gente pensar isso também, né? Sim, total, total. E te escutando também, eu penso o quanto essa ideia de poder, né? Então, de alguma forma, eu acho que eu vejo muito isso no menino, né? Eu acho que tem na menina também, mas quando eu penso na menina, eu tento lembrar da minha experiência. E quando eu penso no menino, eu penso no hoje e no meu filho, né? Então, assim, eu vejo que essa questão da mídia estar nos apresentando quanto possibilidade de beleza, enquanto possibilidade estética, e até nichos musicais, culturais, né? Desde o trap até o funk, né? Nos apresentando enquanto possibilidade de corpos desejáveis, enfim. Ok, isso chega. E aí, esse menino sai pra rua, ele é desejado por meninas brancas, por, né, meninas pretas, ele é desejado. Beleza. Como é que ele maneja isso dentro da afetividade dele? Porque no momento, eu não sei, eu intuo a palavra intuição aí no sentido de cognição, de racionalidade, de inteligência e tecnologia também, né? Então, observando, eu intuo que é muito arriscado sair do lugar da sexualidade, porque aqui eu já fui aceito, porque aqui eu já fui desejado, aqui eu já sei qual é o meu espaço. Se eu começar a pleitear o afeto, a performance, se eu começo a pleitear o afeto, algumas coisas começam a falhar, né, nesse enredo, nessa narrativa. Então é melhor eu ficar aqui. E eu preciso me segurar aqui, eu não posso cair. Então eu sou pá, então eu sou foda, então, porra, não sei o que e tal, né? E se dá uma merda eu mesmo resolvo, porque a gente preto é assim, a gente se resolve entre a gente e tal. E aí as feridas começam a aparecer abertas, né? E aí a mãe vai lá e fala assim, peraí, deixa eu botar um remedinho na sua ferida, né? Que? Né? E é nesse momento, assim, na minha cabeça que rachou, fiz, putz, né? O meu lugar é outro, eu vou ter que me encontrar aqui nessa relação, e ele também tá tentando encontrar o lugar dele, né? A criação de uma criança, né? São muitos envolvidos, a gente não cria sozinho. Mesmo que a gente participe de toda essa ilusão neoliberal de que a responsabilidade maior é da mãe e do pai, né? E que cada um tem aí uma performance para cumprir. Eu acho que essa criança ela está sendo criada pela sociedade, pelos vizinhos, pela escola, pelos avós, né? Enfim, pelos amigos, pelo que eles veem das famílias, né? Que eles convivem. E aí quando esse menino começa a se construir, a se desenhar como esse homem preto no mundo, essas mulheres também começam a ser realocadas no afeto dele. E aí eu acho que tem uma fissura, talvez, em alguma medida, né? Uma sensação de eu tive isso, uma sensação de preterimento, uma sensação de que
Aonde é que eu caibo aqui? Eu vou servir para quê? Então eu sou a pessoa palestra. Ele chega, eu dou palestra. Ele sai, eu dou palestra. Ele me liga, aí tem aquela ligação, né, que a criança faz e fala: onde você tá? Você nem tá conversando, né? Parece que você tá no desespero de que saiu do meu ventre, está saindo do meu ventre ainda, então, pelo amor de Deus, aonde você está? Literalmente. Onde você está? Então, chamar de novo, né? Eu acho que é não só o olhar para eles, mas para a gente, né? Então, aonde é o nosso lugar? Conforme esse tempo vai passando, conforme essa masculinidade vai sendo desenhada, né? Porque também, ao mesmo tempo que esses meninos estão vendo as mulheres de outra forma, eu sou uma mulher, voltando, né, para o começo da conversa. Então, se eu também sou uma mulher, como eu sou vista? Né? Será que tem diferença tão grande assim entre essa mulher que está em casa e essa mulher que está lá fora? Né? Enfim. Sim. Sim, de fato. E uhum. Sim. Uhum. Sim, de fato. E esse trânsito, né, Nayara, de, de ir para o mundo do filho, né? Porque você deixa de ser o mundo dele e vai para o mundo dele. Eu acho que é pensar, né, nessa transição, e eu já estou um pouco aflito com isso também, mas assim, agora sim, respeitando essa diferença, e também incluindo, né? Tipo assim, a gente deixa de ser o mundo para passar a fazer parte, né? E eu acho que não tem. E acho que é só as conversas e as trocas que a gente pode vir a ter que vão construir, né? Eu vou fazer parte como desse mundo? Qual é o meu lugar? Isso que você estava falando aqui, nem vou repetir o que você falou, mas tipo assim, pra gente, enquanto responsáveis, digamos assim. E também, né, Diego, eu fico tenho pensando que começar a abrir mão, ponto, né, de certa medida, de ser o mundo dessa criança que vai despontar aonde na começa juventude a água começa a bater na bunda, né? tentar Porque, ter essa fluidez para falar assim, como é que eu vou se eu, enquanto escorrer para mulher, dentro do falava de mundo dele? machismo, porque o Senão ou eu homem, fico aqui os fora ou não homens, vai ter eu. agora esse E a homem gente é sabe meu que a escolha de filho, rompimento é ele tá muito dentro da minha fácil, que a casa, gente rompe, ele depende do ainda meu mais com aquilo que a afeto, gente ele não depende quer, né? da... Então como é que eu vou Só de falar já escorrer me para dentro dele, emociono. já que ele já saiu de Então, dentro de mim? assim, Como é que eu vou escorrer para que é dentro dele? esse Acho que é homem também uma que eu tô janelinha pra gente falando? deixar Porque aberta os aqui para pensar homens, futuramente, né? né? Peraí, né? E esse menino, ele... São todos os pretos, cara. Ele era meu pai também. Meu pai também foi um menino, né? Meu pai também passou por essa construção. Meu pai, cara, ele foi até o final. E isso para um homem preto é muito difícil. Ele foi até o final no sentido assim, ele é falecido, né? E aí? Ele é um cara que sustentou uma família, que deu condições pra gente, mínimas ali, dentro do que era possível para ele, também. né? Que segurou uma marimba ali complicada. Era uma pessoa muito difícil, era uma pessoa muito severa com ele mesmo. Aí vem esse ponto, né? O que a gente faz com os nossos limites, com o nosso corpo. Então, em alguma esfera, eu acho que meu pai também, ele entendeu que para ele dar conta disso, ele precisava se castrar muito. Então, eu também sinto na história dele que ele foi morrendo aos poucos, sabe? Ele era um cara dos bailes, do baile black. Ele andava de patins e black power na rua, no interior de São Paulo. Isso, né? Limeira. Era dos bailes e tal. Só que, em alguma instância, ele entendeu que para ele construir essa família, ele precisava se apartar, né? E aí ele foi individualizando e construindo um universo ali. E também o mundo nos exige esse foco para dar conta da família, porque não é fácil, né? E aí tem as questões sociais, porque quem não tem filho também vai se afastando, também, né, vai criando mundos ali paralelos do qual nós não somos incluídos, né? A gente começa a ter de desenhar nosso próprio mundo para não se isolar dentro dessa família, né? E eu assisti isso muito com a minha mãe e meu pai,
Eles deram conta, eles foram foda, eles são foda, mas eles também se mataram aos pouquinhos, sabe? Eu acho que a minha mãe conseguiu tecer uma liberdade ali para ela, uma autonomia, uma madureza interessante, mas o meu pai, eu acho que ele não deu conta desse afeto. Sim. Né? Não foi possível para ele, assim. Enfim. E eu acho que eu entendo. Sim. Entendo, isso toca, isso atravessa, porque se a gente for olhar com os olhos de hoje, e eu vou colocar isso pra mim também, tô aqui emocionado porque eu implico isso a mim. Se a gente colocar nos olhos de hoje, né, o quão a sério você vai ser levado enquanto homem se você mantiver coisas que te faziam se desapartar dessa realidade. Vou colocar o exemplo do seu pai pedindo licença. Como é que seu pai ia ser patinador Black Power tendo uma criança para cuidar, tendo uma família para cuidar? Não casa, não é validável, isso não é aceitável, né? Isso não é aceitável. Ele não vai ser nem o amigo que ele queria ser para os amigos e ele nem vai ser o pai que ele queria saber que ele queria ser para o pai. Eu digo isso porque, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui, o Parentalidade Preta, é a boia na qual eu me agarro para tentar manter alguma subjetividade minha e trazer isso para uma construção comunitária. Eu não estou colocando foco em mim, até porque o foco não sou eu, mas isso é o que me mantém preso a mim perante tudo que eu perdi dentro de todas essas construções e das que eu tive que abrir mão. Esses dias eu estava pensando, isso aqui não vai virar uma sessão não, mas já virou. Eu era um amigo legal, o palhaço que fazia todo mundo rir, eu era o bobo, todo mundo gostava, e hoje ninguém lembra dos meus ciclos de amizade. Sequer sabem que isso aqui que a gente está fazendo, nesse nível de profusão e profundidade, existe. Porque a gente teve que fazer escolhas, a gente tem que fazer escolhas. O pessoal fala, né? Envelhecer dói, mas eu acho que você não vai conseguir manter as duas coisas. Não vai conseguir manter o frescor jovial e dar conta de como a sociedade quer que você crie uma família, de como a sociedade quer que você dê conta dessa família. E eu não vou fazer essa separação por gênero. Você não tem como ser o pai legal, bobo, bacana, tudo isso aqui, ser respeitado enquanto pai numa sociedade que já não te respeita por isso de cara. Então, assim, já parte do princípio de que você é incompetente, que você vai falhar, de que você não vai dar conta. Você não foi feito para dar conta. Olha os exemplos que a gente tem na maioria dos casos, né? Pais como o seu são exceções dos que ficaram. É o segundo relato que eu pego assim. Não, meu pai foi até o final da vida, ele envelheceu, ele se aposentou, ele cuidou dos netos, ele viu, que pena que isso é exceção. E aí é isso, né? A gente vai escolher dentro de si, eu acho, aí trazendo para pessoas adultas, quais são os nós legais que a gente vai ter que matar para continuar dando conta disso tudo. Porque vai ter que abrir mão, infelizmente, né? Vai ter que abrir mão. Tipo assim, cara, infelizmente eu preciso crescer e não vai ser sendo legal a vida inteira que eu vou conseguir isso, porque eu vou colocar raça. E quem não goste de que coloque, não tem, enfim, pode até parar de ouvir. Não dá pra você ser uma pessoa negra, uma pessoa preta e ser descolada a vida inteira, ou uma coisa ou outra. Isso não é um privilégio que nos é dado. Ser descolado, ser um sucesso de carisma, disso, daquilo, fazer empreendimentos que a sociedade já criou uma estrutura para que você tivesse que... Veja, imagina o seu pai hoje, vou colocar aqui, pedindo licença, o vovô do Patins, se fosse um homem branco, estar ali fazendo, tipo assim, não, teve que escolher não ser bobo para alguns lugares, sabe? Eu não posso ser bobo, eu não posso ser o bobo, não posso mais fazer todo mundo rir, porque a realidade está batendo a porta aqui, ó. Então eu acho que crescer também dentro disso tudo e assumir, porque eu vou trazer para o meu entorno, e aí eu nem quero ficar trazendo assim. Eu trabalho com pessoas que escolheram não fazer essas transições, né? Mas não são levadas a sério. É o legal, é o espalhafatoso, é o bobo, mas não é levado a sério. E não consegue manter, inclusive, os casamentos, que eu acho que faz parte disso, né? Você vai querer abrir mão de quê? Não dá para abraçar o mundo com os braços. Ou você vai, de certa maneira, e colocando enquanto pessoas pretas, ou você vai ficar sério e ter que matar alguns sonhos seus e manter uma família, né? Ou você vai fadar, não tem jeito. Eu acho que
A gente precisa olhar, a gente Exatamente. precisa olhar com seriedade, nem é com acolhimento, mas com seriedade para essas questões de o quanto as pessoas pretas precisam matar em si para continuar vivendo, olhando dentro de um ponto de vista qualquer que seja, prosperando, se mantendo, né? Ninguém volta para aquela máxima que a gente ouvia sempre: ninguém vive de sonho, cara. A gente vai viver de sonho, as contas estão aí, né? Isso é cruel, porque a gente precisa ensinar aos nossos que a gente trabalhou para que eles possam, né? E você sabe que dentro da clínica, né? Eu sou psicanalista, então eu atendo pessoas pretas. Dentro da clínica, eu acho que uma das coisas que mais me pega, assim, é esse momento. E eu preciso até me manejar melhor, porque eu já fico quase esperando esse momento. Que é o momento do eu não consigo mais sonhar. E geralmente vem da boca de pessoas que têm uma estabilidade financeira, sempre vai surgir quase emprego, né, para não ser generalista, mas conseguiram assim esse momento do eu não consigo sonhar, né? Desde e aí tem uma angústia ali dentro daquela angústia básica, ok, né? Até o de fato, assim, tem coisa muito além, assim, que eu sei que não vai dar, que o dinheiro não vai comprar, que eu não vou conseguir isso vai enrijecendo a gente. Nem vou perder meu tempo com isso. Eu tenho aqui, enrijecendo de várias na questão do beijo do abraço. Eu lembro... Eu consigo lembrar quase exatamente o momento em que eu parei de beijar e abraçar meu pai. Sim. Né? Que é assim... que muito antes dele ir embora, assim, sabe? Sim. Que eu tenho mais o que fazer, eu tenho que ir pra frente, né? Eu tenho coisas pendentes, vocês não estão levando o negócio a sério, né? O tempo tá passando. Eu e meu irmão, a gente tinha uma brincadeira. A gente, na época não existia meme, mas a gente tinha um meme com ele, né? Porque toda vez que ele ficava puto, que a gente começava a viajar muito na maionese, ele falava: gente, vocês precisam, aqui tá o mundo, aqui tá vocês. Ele pegava as duas mãos, vocês têm que encaixar. Ele falava super sério, assim. Sim. E eu e meu irmão olhando, aquela mãozona, fazendo aquilo, encaixando. Enfim, né? E aí vem a parte do... Como é que a gente não deixa morrer esse toque, esse olhar, esse tempo da conversa, do diálogo descontraído, que talvez não seja o mesmo da balada. Até porque o da balada, né, esse que a gente fala, do social, ele também é todo limitado. Ele também é todo desenhado de arquétipos que a gente se protege dentro deles. Né, do engraçado, da melhor amiga, da gostosona, do descolado, sei lá, né? Mas como é que a gente refaz esse espaço do afeto? No momento em que a gente vira mãe, pai, que a gente observa o nosso lugar dentro da família, da construção familiar, né? Muito a se construir dentro disso. Que massa. Massa. Bom, eu vou continuar aqui, não que eu queira sair desse assunto, para a gente poder dar prosseguimento nessa troca, porque provavelmente ela deve gerar mais outras e eu espero que sim gere, porque a gente abriu umas janelas aqui muito importantes. Bom, você já me fez o favor de responder algumas perguntas que eu ia trazer, a gente tinha até falado isso aqui em off, né? A gente já cumpriu o expediente de algumas perguntas aqui, que era o papel da construção na mulher preta, da construção da mulher na mulher preta e para o homem preto também, dessa construção enquanto mãe, enquanto, enfim, mulher dentro da influência que vai exercer em outras pessoas, seja mulheres ou homens, enfim, fazendo essa construção binária aqui, que a gente não está tentando manter, mas precisou dela para fazer essa construção. E aí eu queria perguntar a você, né, para a gente já ir encaminhando assim para o final dessa troca, né, como é que as pessoas pretas, elas não podem deixar de aprender, o que elas não podem deixar de aprender para crescerem conscientes, inclusive da sua negritude. Eu queria que você falasse um pouquinho, o que é indispensável? A gente estava falando de crescer aqui dentro desse patamar, através de como dói crescer, mas o que elas não podem deixar de, dentro da sua concepção, de aprender para crescerem conscientes? Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente. Cara, parece um lugar um pouco clichê, assim, né? Eu acho que é amor. E aí, a gente vai entender o que é esse amor para nós, pessoas pretas. Primeiro porque existe uma ideia muito como
tudo na palavra, né? Existe uma ideia muito branca do que é o amor, né? Como se ele fosse quase Deus. A gente fala amor como se ele fosse um conceito puro, ali, estanque. Aí eu ouço muitas pessoas falarem isso, por exemplo, aonde tem dor não é amor, aonde tem briga não é amor, né? E cara, eu acho que não mesmo, né? Eu acho que o amor tem uma complexidade muito grande e para nós, pessoas pretas, é muito importante a gente entender o que é esse amor, né? A gente conseguir exercer a nossa humanidade onde quer que a gente vá. A gente não cair na armadilha dos estereótipos, dos arquétipos sociais, né? A gente aprender a lidar com a dor, parar de tentar cumprir a agenda do tal do empoderamento, né? Então eu não posso tombar nunca, né? Então eu tenho que ser o pá, né? Eu tenho ter uma função, tenho que fazer alguma coisa, né? Não sei, isso é confuso, né? Isso é difícil, cara. Eu tenho 40 anos de idade, assim, até ontem. eu tô pensando, quem sou eu? O que eu tô fazendo com isso aqui tudo, né, cara? E eu acho que é isso, né? É trazer a gente para um lugar de sensibilidade menos branco também, né? De se dar o direito do debate, da discussão, né? Do controverso, né? Do controverso, exatamente, né? Que é tão permitido para as pessoas brancas, né? Porque elas são tudo, elas podem ser tudo, né? Elas podem ser tudo. Exatamente. Eu fiz escola de arte dramática, né? E uma das são 4 anos. Uma das maiores celeumas assim que eu passei, se é que eu posso chamar de celeuma, né? Era isso. Então tem os papéis ali. E aí, contraditoriamente, alguns professores falavam, né? Vocês podem ser o que vocês quiserem. E eu sabia que eu não podia. E não é que eu não podia porque eu não estava me permitindo ser, porque o discurso vem esse, né? Se permita, você também... O racismo começa com vocês negros, né? Tá vendo? Porque ali naquele escrito não dizia nada sobre mim, absolutamente nada. Não tinha nada da minha experiência, nem uma perspectiva, né? Então, porque eu não tenho interesse em ser essa pessoa. Aí, mas o teatro você... Não há o que ser, né? Não há o que dizer, exatamente. E aí a gente vai tentando nos ler. Eu comecei a me ler, a entender de onde eu venho, quem eu sou, o que eu represento, para fazer uma releitura daquelas personagens. Só que a releitura, eu entendi que ela não, ela viria num lugar de redimensionar. Ela não é só mudar a cor do personagem, né? Porque eu acho que o empoderamento, a representatividade, ele esbarra nisso. Então, todas nós podemos ser divas. Aí, de repente, só muda a cor da pessoa e tá ali as mesmas porcarias sendo, né, representadas, reeditadas. Então, como é que eu redimensiono? Se eu sou uma pessoa preta fazendo esse personagem, né, que tipo de atravessamento tem na minha fala? Quais as palavras que eu vou usar? Né? Quais os movimentos que eu vou fazer nesse palco? E eu acho que assim é na vida também. Se a gente não fizer uma leitura da gente, cada lugar que a gente vai, cada relação que a gente tece, nos atravessa a nossa subjetividade. Se a gente não tiver uma leitura sobre a nossa subjetividade, as coisas ficam muito difíceis, muito mais difíceis. Muito. Afinal de contas, né? Você vai ter que sempre se modular para atingir alta performance, exatamente, né? E aí, onde é que está o local de vulnerabilidade? Onde é que eu posso ser aceito como eu sou? Onde é que eu posso ser eu, de fato? Não eu que eu performo, não eu que é visto, não eu, mas esse aqui, inseguro, mesquinho, egoísta, cheio de defeitos, todo contraditório. Quais são as relações que nos deixam tranquilos para sermos, né, explosivos, simplesmente por sermos explosivos e não sermos pretos explosivos, sermos inseguros e não simplesmente, eu entendo que vocês... Não, cara, eu sou inseguro como qualquer... A tragédia humana, ela foi pautada em cima da insegurança e ninguém estava falando, inclusive quem criou isso dentro de alguns outros
umas outras origens, não todas, mas assim, ó, as grandes tragédias, digamos, a gente até leva para as tragédias dos teatros gregos, enfim, de tudo isso aqui foi a partir de debilidades humanas. E aí, na vez da gente, eu falo, bem na nossa vez, eu não posso ser débil, eu não posso ser mesquinho, egoísta, impuro, enfim, porque isso vai estar estigmatizado a partir da cor. Eu acho que também eu concordo com você e penso, essa busca de performance para não parecer vulnerável, eu acho que acaba matando a gente de certa forma, né? Ninguém pode ser simplesmente... Você até me lembrou uma alegoria, assim, que é o Pantera Negra, né? Pensando nos meninos, nas nossas crianças, enfim, representatividade. Essa representatividade neoliberal, né? Dadas as devidas proporções da importância desse filme, né? Que a gente aqui não... Acho que, imagino eu, não preciso debater isso, é óbvio. Não, mas, não. Né, se a gente for botar a lupinha ali e entrar numa discussão humana, né, o que são aquelas duas figuras, o bem e o mal, representados nos corpos de dois homens pretos. Que tinha o T'Challa, não lembro o nome do outro, que é o Big Jordan, que virou o grande corpo hipersexualizado depois do filme, né? Isso. Então, o cara mal é o que tinha o discurso dos Panteras Negras. O discurso oficial estava na boca do cara mal. É o fim da picada, sabe, assim? E ele é raivoso, ele é vingativo. Ele tá o tempo todo com a vingança na ponta da língua dele, né? Foi só conservador. Exato. E o rei, né? Ele quer construir um império. Então ele vai negociar. O final do filme é ele praticamente construindo uma ONG, né? Com a branquitude. Então, assim... Como é que a gente faz para não se encaixar nesses estereótipos, né? Então, se eu sou raivoso, se vingar é uma palavra tão bonita, cara. É fazer vingar, é fazer nascer. Nós, pessoas pretas, nós somos vingativos. A gente precisa ser vingativo, porque a gente precisa vingar, né? Sim. A gente precisa fazer nascer e o tempo todo a gente tá morrendo. Como não ser vingativo nesse mundo? Né? A questão é como, de que forma, qual é a negociação dentro desse mercado, né? E ao mesmo tempo eu não compro a ideia dessa monarquia branca, né? Na qual eu vou negociar com essa branquitude porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho uma coisa aqui, enfim, aonde é que a gente se encaixa nessas contradições, nessa fragilidade? Meu sonho é esse, né? Poder dizer, encher a boca, eu sou frágil. Cuidado comigo, eu sou extremamente frágil. E eu, enquanto mulher grande ainda, larga, né? A ideia de quando eu chego é que, nossa, chegou o empoderamento, né? Nossa. Pode bater. Pode bater aí, então, né? E o meu sonho fala, eu sou extremamente frágil, né? Inclusive, cuidado frágil. É isso. Cuidado que eu quebro muito fácil, né? Cuidado que eu quebro muito fácil. Toma cuidado. E é estilhaço, a gente sabe como é que é, né? A gente tem o poder de se refazer. Tem. A gente demora. Demora. Às vezes demora. Mas antes de se refazer, tem o estilhaço, né? Sim, de verdade. Bom, a gente vai pro intervalo agora e volta. Eu sabia que a gente ia voltar com um episódio contundente e eu queria muito que essa troca que você tá ouvindo aqui chegasse nos seus ouvidos, porque ela já vem acontecendo nos bastidores há um tempão. E eu vou aproveitar esse segundo e último intervalo para pedir para você avaliar a Parentalidade Preta onde você tá ouvindo. Dá uma nota 5 estrelas, dá um like se você tá ouvindo no YouTube e não deixa de acessar a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se para fazer com que a gente continue numa temporada bem bacana como essa. A gente voltou entregando novas ferramentas para a gente se empoderar e empoderar nossas crias, e a gente vai agora para a terceira e última parte do episódio. Te conto daqui a pouco. Até mais. Bom, então a gente volta agora do nosso intervalo, e aí, como não podia faltar, eu queria te perguntar qual conselho que você dá para pais e mães que estão criando crianças pretas. É uma mistura, né? Essa pergunta me deixa até emocionada, porque eu fico lembrando de quando meu filho nasceu, né?
E agora eu estou sendo perguntada de qual conselho eu dou para mães e pais pretos. Quando ele nasceu, eu vi no meu colo assim, a primeira coisa que eu pensei é, e agora? O que eu faço? Meu Deus. E eu tinha minha mãe e a minha avó, assim, colada no meu ouvido e falando o que eu tinha que fazer. Enfim. Eu acho que é também a gente se permitir aprender com a nossa própria trajetória. É lógico que tem uma importância cabal a ancestralidade, né? A escuta e o respeito a essas pessoas que criam também essas crianças, mas é a gente se permitir e assumir que estamos aprendendo. E principalmente que tem coisas que a gente não sabe e que a gente vai aprender com eles. A gente vai aprender sendo, né? Nasce a criança, nasce a mãe e o pai também. Né? E principalmente a gente que teve, acho que na maioria, né, situações muito poucas ou médio traumáticas com essa nossa criação preta, né? Como é que a gente redimensiona isso nesse mundo de hoje, né? Sem perder o respeito. Como é trazer essa humanidade agora, nesse mundo de hoje, para essas crianças? Se permitir ser frágil, se permitir não saber, se permitir errar, se permitir sentar e falar, vamos conversar aqui junto para ver o que sai, né? E mesmo acho que quando é pequenininho também, né? Tem muito... A gente tem muita responsabilidade, lógico, do que é certo, do que é errado, de direcionar eles, mas acima de tudo também permitir que eles nos vejam como humanos, não só na função, né? Na profissão quase, pai e mãe. Né? É isso que eu posso dizer. Maravilha. E para pais e mães de meninos pretos, você quer dizer mais alguma coisa? A gente já falou isso bastante há um pouco tempo atrás. Você queria remontar ou trazer alguma coisa? Acho que tem uma coisa que talvez eu não tenha dito e que eu ainda também estou aprendendo com tudo, né? Os pais, eu e o pai dos meus filhos, tem uma consciência, um letramento racial. Né? Temos todos letramento racial e consciência social. Mas até que ponto também não é desinteressante ficar pautando na cabeça deles os perigos, os riscos, os medos? De que forma a gente pode tecer isso de maneira afetiva, ser esse porto para onde eles vão voltar? Porque a rua vai ensinar. A rua vai ensinar o medo, a rua vai ensinar o preterimento, o desafeto. Como é que a gente faz essa cama do retorno deles? Ao mesmo tempo, ajudando eles a quase traduzir esse mundo, né? Esse mundo violento, a forma que esse mundo recebe os corpos deles. Né? Teve situações, por exemplo, de eu entrar, meu filho era mais novo, então eu entrei numa loja, meu filho mais velho, né? Eu entrei numa loja e o segurança começou a seguir ele. E era tão bonitinho, porque ele também estava começando a andar igual, tipo, um cara, assim. Então ele fazia um molejo com o corpo, assim. Todo trejeito. E eu tava achando bonitinho aquilo, só que foi um soco na minha cara, porque é exatamente esse o trejeito. É esse o trejeito errado, né? E aí quando eu olhei no olho do segurança, eu falei, merda. Só que eu fiquei na escada, eu não quis me aproximar dele. Eu falei, eu vou atrás do segurança. E aí o segurança ficava e ele olhando as coisas, viajando na maionese, se olhando no reflexo do espelho. Ele se olhava muito. Cheguei perto dele e falei, filho, foi a primeira palavra que eu falei. O segurança olhou, ficou um pouco sem graça e saiu. Eu tava me tremendo toda. E muito séria, e ele não entendia porque eu tava muito séria. Né? Não quis mais comprar nada, saí da loja e tal. Aí a primeira coisa que ele fez quando ele chegou lá fora, você é muito chata, porque a gente tava lá na loja, tinha as cores, tinha os negócios, e aí de repente, como é que eu vou dizer isso pra ele? Foda. Então eu tive que me acalmar primeiro, entender o que tava acontecendo dentro de mim. Porque o meu impulso primeiro era falar, a gente passou por uma situação de racismo. Tá vendo aquele homem? Tá vendo essa loja? E fazer a conta matemática pra ele.
Uhum. como eu já fiz muitas vezes. E a partir do momento eu comecei a entender como é que eu passo isso pra ele de um jeito menos violento do que o que aconteceu. Sim. Porque o mundo já vai fazer isso com ele. Eu vou reproduzir pra falar o quê pra ele? Pra você entender como o mundo é duro, como o mundo é foda. Sim. Sabe? Essa lição já vem na prática, não vem na teoria, né? Nem, eu não preciso me preocupar com isso. De fato. Ainda mais ele sendo um menino preto, né? Sim. Então eu acho que o maior desafio, e aí muito mais do que um conselho, é mais compartilhando o que anda me sendo um conselho, né? É como que eu acolho afetivamente a violência que vem do outro, e não necessariamente dele. Incrível. Vem do outro pra ele, né? Uhum. Eu acho que teve essa construção que você trouxe aí, é bem ela desenha muito bem isso, né? Você ter absorvido para si a violência que seria depositada nele e ele nem ter entendido, por mais que óbvio que seja, mas acho que eu tenho uma leitura para essa cena que você trouxe, né? Ainda tendo dentro dessa dinâmica ainda tendo garantido a ele o direito dele se entender enquanto um indivíduo naquele momento em que estava toda a atmosfera racista se construindo. Tipo, você pensar, eu não vou interromper essa autodescoberta dele, que ele está se afirmando para si aqui, num corredor, andando, fazendo os trejeitos, experienciando um momento de pesquisa, compra, de N referências e é muito legal quando você traz enquanto pais, calma aí, eu vou absorver isso aqui tudo para mim, para pelo menos dar o direito dele de viver isso, nessa situação aqui, dele só ser um jovem que está se descobrindo, que está aqui sendo malicioso, no sentido bom da palavra, vendo aqui, estou numa loja, vendo cores e produtos e andando e tal, e esse esforço, né, de querer dar vontade de dar um tapa na cara, tipo, ô seu porra, você não sabe o que foi que aconteceu e você tá me falando isso aqui, sabe? E muita gente não vai entender o que isso significa, né? Muita gente não vai entender. Sim, total. Mas é isso. E a história não acaba aí, né? A história... Tem até aquele filme que eu reassisti um pedaço, que eu não aguento ver inteiro. Esses dias, que é A Vida é Bela. Sobre o campo de concentração, né? Contra os judeus. E aí, enfim, acho que as pessoas sabem dessa história. Sim. Né? É um pai que fica refazendo a narrativa enquanto ela acontece, né? Eu também não quero cair nesse lugar, né? De refazer a narrativa para ele, para que ele não viva isso. Não é sobre isso. E cresça alienado, né? Inclusive. Exatamente. Mas qual é esse tempo de eu chegar em casa e eu tomar uma água e aí eu explicar para ele? E eu sei que vai ter consequência. Sim. Né? Porque eu acho, eu lembrando por mim, dá um sentimento de traição, como se o mundo tivesse te traído. Porra, eu tava feliz. Nesse momento que estavam tentando me pegar pelas costas, como assim? Né? Sim. E aí você começa a se construir também, né? Com essa, não tem o que eu possa fazer. Não há absolutamente nada que eu possa fazer, a não ser acolher ele, né? E é esse acolhimento que eu acho que é um aprendizado, que a gente tem que estar aberto para isso. Não tem receita pronta. Né? E a troca entre nós, ela é essencial, quando possível. Para que as pessoas entendam cada vez mais que isso não é exclusividade de uma família só. Esse é um drama social imposto a partir da cor, né? Sim, total. Bom, então, para a gente fechar aqui, eu queria saber se você tem alguma mensagem que queria deixar para quem está ouvindo a gente, aí pensando em toda essa conversa que a gente teve, que foi maravilhosa, inclusive, se você queria deixar mais alguma mensagem para a gente encerrar. A gente anda falando muito... Vou tentar sair um pouco, assim, até porque eu acho que você é escutado e visto por pessoas brancas também, sim, não só por pessoas pretas. Existe um mito do lugar de fala,
né? Uhum. Que é onde eu não falo, onde eu não posso tecer minha opinião, porque eu, enquanto pessoa branca, antirracista, entendo que os negros têm um lugar. Sim. E aí eu escuto essas narrativas e eu sinto muito, né? Nossa, como eu sinto, porque eu sinto. Vocês são muitos, né? Isso. Eu acho que o tempo todo aqui a gente tá falando de nós. Sim. Tem uma câmera virada pro corpo preto, assim como até pouco tempo atrás, todas as câmeras estavam viradas pro corpo branco. Os filmes que eu assistia, as propagandas, as novelas, todas estavam viradas para a subjetividade branca. E mesmo assim, eu fazia o esforço de fazer uma correlação com a minha vida, né? Então, eu acho que é sobre isso. Quando a gente está aqui falando, do começo até agora, a gente não está só falando dos pretos. Sim. Por mais que a palavra branco não tenha aparecido, né? A gente está falando do mundo. Acho que cabe quem escuta também ver nessa história, aonde eu tô. Nessa loja, nessa relação aí paternal e filho, aonde eu tô. Sim. Né? E como eu tô enxergando essa relação, se eu sou a vizinha dessa família, né? Ou o vizinho, se eu sou o pretendente, o namorado dessa menina, desse menino, sim, né? Então, acho que o que eu queria deixar é isso, né? Pra gente parar um pouco com essa coisa que me dá asco, né? E que às vezes até me trava pra falar sim. De narrativas pretas em público. Sim. Porque cai nesse lugar, né? Sempre. E aí eu fico só na torcida. Tomara só que pessoas pretas escutem, mas não é sobre isso, né? Não, verdade. Não é sobre isso, e não é sobre isso, mas que as pessoas brancas que estejam escutando, elas façam esse exercício, como a gente fez durante séculos, né? De estar ouvindo uma história e estar tentando entender, mas aonde é que estava meu corpo? Como é que eu vou falar sobre isso com meu filho? Como é que eu vou falar sobre isso com o meu companheiro, minha companheira? É verdade. Eu odeio, você falou uma parada aqui, parece até combinado, né? Mas eu odeio quando vem esse negócio do vocês, eu sei que vocês não sei o quê. Velho, não, se enxergue nessa estrutura. Se enxergue nessa estrutura, não é vocês, é a gente. Eu não tô falando de integracionismo, não, é se enxergar na estrutura, é a gente, você também, eu sei que eu não sei o que é, você operou isso também, você fez, você tava ali do outro lado, você foi leniente, você se calou, você violentou, você preteriu. Todo mundo, não é essa história de vocês, é muito bom ser antirracista e jogar pro vocês. Cadê o eu nessa história, né? Eu entendo e concordo com isso que você falou, de verdade. Sim. E acho que também fazer... Se estiver falando demais, você me corte, Diego. Não, eu não corto ninguém. A gente entender entre nós, pessoas pretas, não pretas também, aí, mas a partir dessa narrativa aqui que a gente fez junto, né, a gente entender como é que a gente tece nossas relações de maneira mais digna, de maneira menos neoliberal, de maneira menos mesquinha, menos individualista, colocando as pessoas menos em lugares de funções. Uma mãe precisa fazer isso. Se uma mãe não faz isso, ela não é mãe ou ela não é uma boa mãe. Se um pai não faz isso, então esse pai, ele é, olha, típico do homem preto, não é mesmo? Que não sei o que, não sei... Enfim, sair um pouco dessas funções. Isso não é fácil, isso não é tarefa fácil. Não. Mas eu acho que ultimamente anda sendo a minha luta, assim, minha luta decolonial. Também. Né? Também. É isso. Obrigado. A gente vai ficando por aqui. Bom, agora a gente já tá aí, ó. Eu espero que esse episódio tenha mexido contigo tanto quanto mexeu comigo. Eu fiquei muito feliz da gente poder abrir a temporada com essa troca tão importante e tão latente que fala sobre tudo que a gente quer levantar aqui no Parentalidade Preta. E não seria diferente e não seria melhor se não fosse outra pessoa.
Eu queria também te agradecer por estar aqui comigo em mais uma temporada, e você que chegou junto com a Inayara, por favor, fica à vontade, volta aí, tem milhares de episódios nos quais você pode encontrar alguma coisa que vai desenvolver alguma questão que com certeza a gente consiga aí conversar juntos. Eu não posso sair daqui sem pedir para você avaliar o Parentalidade Preta aí onde você está ouvindo, dá uma nota 5 estrelas, dá um joinha aí no YouTube se você estiver acompanhando pelo YouTube, manda esse episódio para alguém, manda esse episódio para 5 pessoas e diz que talvez tenha alguma coisa ali que interesse dentro dessa conversa que a gente esteja tendo aqui. E se você tiver condições a partir de agora, chega lá no apoia.se e faz com que a gente consiga ter mais ferramentas para ajudar mais as pessoas que estão orbitando nesse nosso universo. apoia.se/parenta. Esse link vai estar aqui na descrição, e se você tiver qualquer dúvida, é só me chamar lá no @parentalidade-preta, eu te respondo assim que eu puder. Esse episódio teve a participação de Nayara Iná e foi produzido por mim em nome da Mais 3DB Áudio. E ele só aconteceu porque minha esposa Tatiane dá o suporte necessário para que isso aqui aconteça. A gente se vê na próxima.